o de Jeremias 33, 26. Olha o que diz aqui esse texto, gente. Jeremias 33, 26. Também é que ele está falando, né? Se ele anular as leis do céu, da terra, das estrelas, então ele também rejeitará a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, para que não tome da sua descendência os que dominem sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Por quê? Porque ele vai remover o seu cativeiro e apedaçar deles, né? Ou seja, no reino milenar, vai haver uma descendência que vai dominar sobre uma outra descendência, mas que todos vêm de Abraão. O que ele está querendo dizer sobre isso? Que a descendência espiritual vai reinar sobre a descendência carnal. Só que essa descendência carnal, ainda Deus tem um trato com eles. Que trato é esse? É justamente o período em que ele vai fazer, né, essa didática, igual ele fez antes de Cristo. Deus ficou 2000 anos com a lei, fazendo uma didática como um aio, para levar as pessoas a Cristo. E agora ele vai ficar 1000 anos nesta mesma didática, ensinando para as nações e para aqueles judeus que, ainda que tenham o templo, o verdadeiro templo somos nós. Ainda que tenha o sacrifício, o verdadeiro sacrifício já foi feito. E os sacrifícios que Deus quer são espirituais, que é o que ele se agrada. Então, foi assim. Antes de Cristo, sombras. Depois de Cristo, realidades. No reino milenar, vai ter as sombras e a realidade andando juntas, caminhando juntas. Porque o povo judeu precisa aprender isso. E o próprio Pedro, antes de Jesus subir ao céu, ele perguntou, vai ser nesse tempo que você vai restaurar o reino em Israel? Então já havia na mente deles uma restauração. Né? Eu sei que a igreja somos nós. Eu não estou negando isso, que o Israel de Deus somos nós. O verdadeiro Israel espiritual. Mas Deus tem um trato ainda com o povo na carne. E vai ser no reino milenar que ele vai ensinar esse povo quem é o verdadeiro sacerdócio e quem são os verdadeiros filhos de Deus. Perfeito. Irmão, você leu Jeremias 33, qual verso? Jeremias 33, 26. Eu vou pôr aqui o contexto do que você leu. Olha que bacana. Aí, vou compartilhar o contexto do texto que você leu e acabou de explicar. Olha que bacana. Jeremias 33, verso 3. Invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Deixa eu contar algo que aconteceu comigo no Japão. Um dia eu estava lendo Ezequiel no banheiro, dentro do banheiro, sim, fazendo o número 2, e eu fiquei curioso, e eu me ajoelhei lá no banheiro e falei, Senhor, me revela o que o Senhor está falando de Ezequiel do 40 ao 48. Detalhe, eu tinha acabado de ser envergonhado por um judeu, que ele falou que para o meu Jesus dar certo eu teria que jogar 8 capítulos da palavra no lixo. E eu me ajoelhei há muitos anos atrás e pedi isso para o Senhor. O que o texto diz? Invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Olha o verso 7. Aqui. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel. Eu nem sabia o que era isso, hein? E os edificarei como no princípio. Purificá-los-ei de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. Verso 9. Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória entre todas as nações da terra. Olha assim, nações que sobram. Mas aqui Jerusalém está edificada, né? Que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Espantar-se-ão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhes dou. Verso 14. Olha só. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi para a casa de Israel e para a casa de Judá. E quando chega lá no verso 33, vem aquela questão aonde o irmão fez a aplicação da parte espiritual, da parte onde os sacerdotes glorificados têm supremacia não, como é que fala? A palavra que ele usa domínio, mas é justamente isso, né? Uma autoridade sobre o outra descendência.
Perfeito, irmãos, isso é lindo demais, porque o Senhor está desdobrando o plano literal e o plano espiritual para a gente. A gente não está anulando um pelo outro. Olha só que coisa linda. Irmão, lembra daquele texto-chave de Ezequiel 20? Que contextualiza todo Ezequiel do 40 a 48? A gente leu e você falou... Ezequiel 20, 33 a 41. Vamos ler também? Vamos lá. Agora, Ezequiel 20. Isso, 33 a 41. Isso prova que o que está sendo falado de Ezequiel do 40 a 48 é literal. E aqui já tem um próprio resumo do fim do livro. Diz assim: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, com mão poderosa e com braço estendido e derramado furor, hei de reinar sobre vós. Claro que aqui não está falando da igreja, né? Mas a igreja vai estar em algumas porções aqui. Só que agora você entende que o Senhor, nas Escrituras, que são profundas, e o Senhor que é profundo e dono das Escrituras, ele fala tanto dos glorificados como dos rebaixados, das nações que restam e por aí vai. Verso 34. Tirai-vos-ei dentre os povos e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte, com braço estendido e derramado furor. Levar-vos-ei ao deserto dos povos. Aqui, ó. Olha aí, gente. Apocalipse 12 puro. Perfeito. E ali entrarei em juízo convosco face a face. Como? Como entrei em juízo com vossos pais? No deserto da terra do Egito. Ao paralelo de Apocalipse 12, Apocalipse 16, as taças da ira de Deus, né? Aqui que vai ficar interessante. Verso 37. Far-vos-ei passar debaixo do meu cajado e vos sujeitarei à disciplina da aliança. Separarei dentre vós os rebeldes, aí vai ter gente rebelde, e os que transgridem contra mim. Da terra das suas moradas eu o farei sair, ou seja, eles vão para o deserto. Mas não entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor. Isso é porque foram rebeldes. Agora, aqui é o ponto-chave. Quanto a vós outros, vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, ide. Olha o canal do Pedro aqui. Ide, cada um se... o canal do Pedro é uma referência ruim, ó. Ide, cada um estiva aos seus ídolos, agora e mais tarde, pois a mim não me quereis ouvir. Ixi, o nome do canal do Pedro não é uma coisa boa, hein? Tira aí, Ide servir cada um aos seus ídolos, ó, canal do Pedro. Mas não profaneis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com vossos ídolos. Por quê? Porque no meu santo monte, ainda o Espírito Santo fala assim, ó, no monte alto de Israel, lá onde ele mostra a cidade edificada, Ezequiel 40. Diz o Senhor Deus, ali toda a casa de Israel me servirá, toda naquela terra. Ali me agradarei deles, ali requererei as vossas ofertas e as primícias das vossas dádivas, com todas as vossas coisas santas. Verso 41 para finalizar. Agradar-me-ei de vós como de aroma suave, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados. Eu serei santificado em vós perante todas as nações. Olha aí, que texto incrível. O Senhor está falando o que vai fazer em Ezequiel do 40 a 48. Vai ter sacrifícios e ofertas que serão agradáveis a Deus, ainda que sejam com animais, porque isso vai ser para as nações, vai ser um memorial, referência, reverência. As primícias vão estar honrando a Cristo e a igreja, que são as verdadeiras primícias. Irmãos, é como se as nações estivessem sempre indo lá honrando o Senhor. Olha só, Senhor, o Senhor um dia foi primícia por nós. O Senhor um dia foi primícia para esses sacerdotes. Esses sacerdotes são primícias de todo o povo da terra. Hoje nós entregamos as primícias para o Senhor. Isso daqui falava a respeito do Senhor. Nós compreendemos que isso daqui é a realidade. O Senhor é a realidade de tudo isso que nós fazemos. E nós estamos entregando a primeira parte para os teus sacerdotes. E os sacerdotes, na hora de ministrarem, vão ter a mesma fala, honrando Cristo e a igreja. Isso anula o sacrifício de Cristo? Não. Isso dá mais ênfase ao sacrifício do Senhor. O sacrifício de Cristo já foi completo, gente. A obra dele é para a igreja. E já foi completo. O corpo de Cristo já foi formado, já foi glorificado. Já existe um sacerdócio real, santo, eterno, da ordem de Melquisedeque. O que nós estamos mostrando, e o texto de Ezequiel é muito claro com relação a isso,
é que mostra que Jesus, ele estará na terra, nesse templo, e que existe um sacerdócio, que é de Zadok. Nós vimos ali, mostrei até no slide para vocês, como que está muito bem especificado, né? De Levi, que vai ser rebaixado, vai virar a guarda do templo. Tem nações ali. Gente, isso é um reino. Só que é como se fosse, igual o irmão colocou ali, uma visão 3D, né? Onde você vê dois sacerdócios paralelos ali. Mas só existe um que é adorado, que é o príncipe, que é Jesus, né? E todos estarão vendo ele ali naquele momento. A menina perguntou, né? Se as nações verão a Jesus, né? Tem um texto lá que fala que ele vai se colocar na porta, as nações vão passar pela porta, os guardas vão ficar ali, né? Ajustando para não haver confusão, né? Para não atrapalhar, empurrarem um ao outro. Gente, não tem como espiritualizar isso. Não tem, pelo amor de Deus, gente. Não espiritualizem isso. É muito detalhe. O irmão Luiz, tem aquele texto que você... Vou deixar até você falar, que você que citou, de Salmo 51, que fala dos 2 sacrifícios. Nossa, isso é tremendo. Isso é um texto tremendo. Eu tinha notado aqui Zacarias 14, para lembrete da cabeça dos irmãos. Como é que termina Zacarias 14, irmãos? Como é que termina? Vocês sabem dizer como é que termina Zacarias 14? Será que o Senhor está fazendo uma pegadinha para a gente? Zacarias 14 termina falando: e as panelas da casa do Senhor serão panelas santas, e nelas cozerão os sacrifícios. Vai, converte isso para o espiritual. Vamos lá. Eu sou uma panela. Eu sou uma panela e a carne... Irmãos, não é Deus querendo que a gente não espiritualizasse de uma maneira muito maluca o final do livro de Zacarias, que o Senhor veio, colocou os pés sobre o Monte das Oliveiras, e o Senhor será rei sobre toda a terra, e vem a festa dos tabernáculos, e a nação que não servia a ele vai receber punições, e as panelas da casa do Senhor serão santas, e nelas se cozerão a carne do sacrifício. O Senhor, não querendo que a gente espiritualizasse isso, ele pegou Ezequiel e falou: vou te mostrar tudo isso. Coloca os olhos no que você vai ver, ouve com os próprios ouvidos e coloca o coração, porque isso vai ser para vergonha dos filhos de Israel. E 8 capítulos profetizando o que Zacarias falou em poucas palavras. Não é pegadinha do Senhor, é instrução. Eu vou pôr o texto aqui, irmão, de Salmo 51. Põe aí que teve gente que perguntou sobre esse texto. Aí me lembrei, aí eu tô... Eu tive uma revelação dentro desse estudo, irmão. Olha só, o irmão Pedro falou assim, ó, é uma tremenda revelação. E eu não tinha entendido de onde ele tirou o canal o ID aqui, ó. Aí agora, lendo o texto de Ezequiel 20, eu entendi. Ide cada um e servi a vossos ídolos. Agora e depois. Eu não tinha entendido, foi daqui. Ele vai ficar uma semana inteira procurando uma piada para te sacanear na próxima live. Vai. Deixa eu procurar o texto aqui. Salmo 51. Irmãos, vocês sabem que no Salmo 51, Davi está pedindo perdão pelos seus pecados, né? Principalmente aqueles que ele fez, o adultério, né? E matou... Qual é o nome mesmo do marido? Do esposo daquela mulher, né? Isso, escapou o nome dele. E aí ele está pedindo perdão e se arrependendo. Isso eu acho que a maioria dos irmãos sabem, né? Aí o Senhor fala aqui, ó. Davi, inspirado pelo Espírito Santo, fala aqui: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, porque ele estava meio abatido. Não me repuses da sua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Ele estava perdendo isso. E sustenta-me com um espírito voluntário. Aí no verso 13 ele fala, ele promete ao Senhor: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Ok. No verso 16 ele diz assim, olha a parte espiritual cruzada com a parte literal. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu tos daria, e não te agradas de holocausto. Será que Davi estaria baixando um decreto para ninguém mais cumprir a lei de Moisés? Obviamente que não. Eu vou explicar isso daqui um pouquinho depois, ou até o irmão Igor.
Aí o Davi fala: sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezará, ó Deus. Nós vamos explicar para vocês o porquê que Davi está falando isso. Ele não está contra a lei de Moisés de maneira nenhuma. Ele está buscando aqui algo consciente do Senhor. E aqui ele vai restaurar o entendimento. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Olha aí, gente. Tá vendo como ele previa? Irmão, você sabe... Não tem que você espiritualizar isso, gente, pelo amor de Deus. Não tem. Irmão, você sabe o que está escrito no livro da lei? Que os muros de Jerusalém Deus iria botar fogo nos muros de Jerusalém e iria derrubar os muros nos quais eles confiavam. Está escrito isso no livro da lei, 100% de certeza. Davi, sabendo disso, ele fala: edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Ok, você pode dizer, e você vai fazer certo se você dizer isso também. Isso daí está falando tudo espiritual. Tá falando. Mas quando Davi fala, edifica os muros de Jerusalém, então você vai receber sacrifícios agradáveis, ofertas e holocaustos no altar, Davi não está falando somente para o espiritual. A prova disso é que Deus levanta Ezequiel para profetizar um templo com medidas, com altares, com sacrifícios. Levanta Zacarias para falar que as panelas da casa do Senhor serão santas e nelas simularão as carnes. E aí tem vários outros textos, tem até Malaquias que a gente não leu, onde o Senhor mostra e fala que a aliança com Levi não seria anulada e que ele iria purificar os filhos de Levi e eles iriam cumprir direitinho a lei dele e iria apartar muitos dos seus pecados. Isso é um outro texto que daria para ler. Quando Davi fala que o Senhor não se agrada de sacrifícios e holocaustos, é porque ele havia feito um pecado premeditado, irmãos. No livro da lei tinha vários tipos de sacrifício. Quando os filhos de Israel tiver consciência de pecado, então fareis isso. Quando o povo todo pecar, coletivo, então fareis isso. Quando alguém quiser fazer uma oferta ao Senhor, voluntariamente, fareis isso. E tinha o dia da expiação, tinha sacrifício para cada tipo de pecado. Mas o Senhor nunca falou assim. Quando alguém premeditar um pecado, quando alguém pensar em um adultério e planejar ele, e fizer, então você vai me trazer esse tipo de sacrifício. Nunca. Não tinha mais sacrifício para Davi oferecer, pelo que o Espírito tomou ele e entendeu que ele tinha que quebrantar o coração, porque se tivesse algum sacrifício, ele mesmo poderia dar. E se Davi fosse lá para o Senhor com a cara de pau, com ofertas e holocaustos, ele iria receber a mesma punição, a mesma denúncia que o povo recebe, quando o Senhor fala assim para Jeremias: esse povo aí vem aqui, traz ofertas e depois volta a pecar, achando que isso vai mudar a minha sentença? Eu como carne por acaso? Manda eles juntarem tudo isso daí e vai comer carne, em outras palavras, vai fazer um churrasco com isso, porque eu não quero isso. Mas era a lei dele. Se você fizesse de maneira obediência, né, fidedigna. Davi entendeu isso, profetizou o espiritual e fecha com o literal no tempo do milênio. Uma explicação bem básica sobre isso, a gente até estava conversando antes da live, é a respeito do jejum. Né? As pessoas querem fazer o jejum, né? Mas aí fica só no jejum, mas não tem um coração quebrantado, contrito, não ajuda as pessoas, não tem uma alma com um coração voltado para Deus, não amam, não tem um coração fraternal. Ou seja, é isso que Davi está falando. Né? Se é para fazer jejum, que faça direito. Ou então não faça, que Deus não vai se agradar disso. Mesma coisa são os sacrifícios que ele está falando. Né? Deus prefere muito mais uma obediência e alguém que tenha um coração quebrantado, contrito, que tenha louvores nos seus lábios. Contudo, ao fazer um sacrifício, que seja ele pela fé, porque eles tinham que depositar a fé naquele sacrifício e em verdade, fazendo isso com um coração sincero, que é o que eles não faziam. No reino milenar, isso vai ser feito de uma maneira diferente. Por quê? Porque eles farão com o coração sincero, com o coração quebrantado e contrito, porque o rei estará ali. O rei estará ali. Né? Eu sei, gente, eu confesso para vocês que isso é difícil de entender, isso não é fácil, né? Isso é complicado, porque nós, como evangélicos, e eu também nasci dentro desse sistema, sempre
cremos, né, que em Jesus se encerra tudo. Mas, na verdade, até esses sacrifícios serão feitos em honra a Jesus. Nada foge dele. E não o Jesus profético, mas o Jesus real que estará ali, naquele momento. E isso não anula o sacrifício de Jesus, porque o sacrifício de Jesus foi cumprido 100% na igreja. Nações não são igreja. Ali não é igreja. Certo? O Senhor não podia falar assim: olha, as nações apenas levantem as suas mãos, orem para mim, assim como a igreja fazia. As nações farão, e isso é o sacrifício que me agrada. Ele poderia, mas ele quer um templo, ele quer a lei dele sendo feita de maneira perfeita e didática para ensino das nações, e honra e memorial, e reverência e referências ao sacrifício dele e até o sacrifício da igreja, porque o sacrifício da igreja está sobre o sacrifício de Cristo. Muitos das testemunhas de Jesus, no Apocalipse 11, vão dar a sua própria vida pelo seu próprio Senhor. Muitos, e vão dar a sua vida para salvar muitos ali. Ou seja, por isso que eles são primícias também. É claro que nós não estamos sendo expostos a esse tipo de prova, de dar a vida no lugar do Senhor, não é? Mas pessoas já deram e darão a sua própria vida pelo Senhor. Vão ser primícias para Deus. Lembra um salmo que diz, e Paulo até citou em Romanos 8, a todo dia, como está escrito, todos os dias somos entregues como ovelhas ao matadouro. São cordeiros, é como se fosse vários Cristos indo para o matadouro. E isso fala das testemunhas. Por isso que em Romanos 8, Paulo fala da grande tribulação. Ele fala: o que nos separará do Senhor? Será a espada, morte, principados, potestades, fome, nudez, tudo o que vai acontecer na grande tribulação. O grande questão que algumas pessoas estão colocando aqui é que Jesus não vai sentar em um templo feito por homens, em templo de barro. Não adianta, gente. Uma coisa é o que você escreve, outra coisa é que o profeta escreveu. Né? Perfeito. Isso daí fechou. Você pode falar à vontade. Se você não explicar 8 capítulos para si mesmo e para o povo, vai ser só fala. Eu prefiro dar crédito ao profeta. Entre o que você escreve e o que o profeta escreveu, eu fico com o que o profeta escreveu. E está bem claro que ali será o trono dele, gente. A não ser que você pense que Jesus ficará em céu aberto, vai cair chuva, vai ficar lá se molhando o dia inteiro, igual um guarda, 1000 anos parado em cima de um monte, sem lugar nenhum para poder nem sentar. Não, isso daí também vem de uma visão distorcida do reino, irmão. Tem pessoas que pensam mesmo que vai ser tudo lá no céu. Tem pessoas que pensam assim. Pois é, e não pode ser assim, né? O texto de Zacarias 14 é muito claro: vai ter restante das nações, vão adorar no tabernáculo em Jerusalém. Aí você pega esse texto, soma com o de Ezequiel e vê que em Ezequiel tem festas que são comemoradas ali. A gente vai trabalhar sobre isso na próxima live, na inauguração do templo, né? Então, é muito detalhe para simplesmente a gente chegar e falar: isso aí é simbólico. Isso aí é simbólico. Né? Isso aí é típico de quem não quer ler, não está querendo ler, só está querendo refutar, né? Mas não querer ler. O pessoal insiste que é simbólico, né? Veja bem, eu nunca vi o apóstolo Paulo falar assim: nós que somos os quartos do templo de Ezequiel, nós que estamos aqui como o pátio do templo externo. Você vê ele falando que é santuário, mas ele não fala que nós somos o templo de Ezequiel. Nós somos a panela do Senhor. Nós somos a panela. Né? Então, quando Paulo fala que nós somos templo, ele fala assim: templo, tabernáculo e acabou. Ele não fica colocando detalhes e qual de Ezequiel coloca. Tá? O templo de Ezequiel, gente, é apenas um local aonde a gente vai, na semana que vem, vai ficar muito mais claro isso, que a gente vai mostrar Jesus entrando lá. Porque até agora foi o quê? Foi a construção do templo. Né? O que tinha lá. Agora, uma outra coisa, olha que interessante, hein? O templo já é santo, o pessoal que acha que é simbólico, né? O templo ali, antes de Jesus entrar, já era santo. O que você está querendo dizer para mim é que eu já era santo antes de Jesus habitar em mim. Né? E não tem como. Eu só me tornei santo depois que Jesus veio habitar dentro de mim. Agora, aquele templo já era santo
antes de Jesus entrar nela no capítulo 43, 44. Como é que vai espiritualizar isso? Não tem como espiritualizar, gente. Vou puxar um pouquinho para a história, tá? Já que está falando de coisas espirituais e coisas literais. O que acontece? Um pouco antes de Cristo, surgiu uma escola lá em Alexandria, que é chamada de escola que foi fundada por Fílon. Quem era Fílon? Fílon era um judeu que, na diáspora, né, eles foram espalhados, e ele passou a entender e a interpretar as escrituras de forma simbólica, que é o trono, que é uma interpretação alegórica. Essa escola, ela perpassou durante muitos anos. Quando vem os apóstolos, vem Jesus, e isso está lá em Atos capítulo 19, se não me engano, você vê que a igreja chega em Antioquia. A igreja chega em Antioquia e ali os evangelistas ganham almas para Jesus. Essa notícia de Antioquia vai alcançar lá em Jerusalém. Eles enviam profetas e mestres para poder fundar mestres para poder fundar uma escola ali de profetas, uma escola de mestres ali. Essa escola de Antioquia, ela vai se contrapor à escola de Alexandria, porque já havia cristãos que já tinham adotado uma interpretação alegórica das coisas. Então, essa escola de Antioquia, que foi fundada pelos apóstolos, vão trazer interpretações literais. Por exemplo, se você pegar documentos, né, do primeiro século e você for ler ali, né, os primeiros cristãos, do que eles criam exatamente assim como nós estamos falando. Templo literal, é um templo aumentado, embelezado, como diziam os profetas Isaías, Ezequiel e tudo mais. Todos os documentos dos primeiros séculos que são escritos pelos primeiros cristãos, autoridades na época, eles sempre escrevem de forma literal. Quando que essa visão alegórica tomou força? A visão alegórica tomou força no 5º século com Agostinho de Hipona, que é da escola de Alexandria. Ele pega essa visão e incute essa visão na Igreja Católica, que perpassa mais de 1000 anos crendo assim. Se você pegar os textos de rodapé da Bíblia de Jerusalém, ou pegar uns livros lá católicos, você vai ver que eles acreditam que o reino milenar já é hoje, que esse templo é simbólico. Tudo é simbólico. Por quê? Porque é da escola de Alexandria e não da escola dos apóstolos de Antioquia. E aí, na Reforma, ainda tem um rastro disso, né, crendo-se ainda. Os reformistas, eles não entram muito na questão escatológica porque eles entendem que é espiritual. Apenas no século XIX, ou melhor dizendo, no século XX, é que começa de novo a Deus restaurar a visão literal. Mas essa visão literal, ela não veio a partir de mim, a partir do Luiz, a partir de ninguém. Essa visão literal já existe desde os 3 primeiros séculos. É só você pegar as literaturas e ler. Então, quando você fala simbólico, você está ecoando uma voz que veio de Alexandria, que passou pela Igreja Católica e alcançou você. Quando você fala que é simbólico. Quando você fala que é literal, você pega uma escola que veio dos apóstolos. Isso aqui que eu estou falando para vocês é simplesmente história da igreja. Eu estou falando isso porque eu sou formado em História e estou me pós-graduando, né, em História da Igreja. Então, a história do pensamento cristão está aí. Isso aqui que eu estou falando é limpo, não tem nada de sentimento, né, é até uma informação extra-bíblica. Mas é para que você possa entender como que a construção do pensamento ela veio se desenvolvendo. Agora, essa visão literal, ela tem foco, tem voz nos primeiros cristãos que morreram crendo nisso. Perfeito. Agora eu vi um motivo de se estudar os pais da igreja. Eu sou bem, né, como é que fala? Bem chato com isso. Não, mas é só uma informação histórica, né? Porque o pessoal abre a boca porque é simbólico. Se você for ver na história, você vai estar ecoando uma voz que não é sua.
Você só está repetindo o que a Igreja Católica fala. É só isso. Que coisa, né? Irmãos, por acaso algum profeta do Senhor profetizaria alguma coisa que não se cumpriria? É impossível isso, né? Tudo que foi profetizado vai se cumprir, ou nessa vida ou na outra. Aqui eu separei 2 textos, Malaquias, e eu resumi, Malaquias 2 e Malaquias 3. Vamos ler, irmão? Vamos lá. Sabe que no capítulo 1, o Senhor está reprovando os sacrifícios e ofertas que eles ofereciam, e diz que grande seria o nome dele entre as nações, e que em todos os lugares se ofereceriam sacrifícios agradáveis ao Senhor. Ponto. Fechou. Isso acontece no nosso tempo. Grande é o nome do Senhor entre as nações, e em todos os lugares nós oferecemos sacrifícios espirituais ao Senhor, como Pedro disse. Mas o que o profeta Malaquias está profetizando no capítulo 2 e 3 já não é esse tempo, é um outro tempo. Olha só. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ó, aliança com Levi de vida e paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Irmãos, se isso tivesse acontecido no passado, o Senhor não teria buscado lugar para uma nova aliança. Exatamente. Entende? Olha só o verso 6. A verdadeira instrução esteve na sua boca e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão e da iniquidade apartou a muitos. Quando que isso vai se cumprir? É claro que para a gente que é espiritual e tem a visão avançada, a gente sabe que isso daqui está falando dos 144 mil também. Mas, irmãos, o Senhor buscou uma nova aliança porque a de Levi não foi perfeita. Mas aqui o Senhor está praticamente dizendo que a aliança com Levi vai continuar, que foi de vida e de paz, e que ele temeu e tremeu. Ou seja, fez algo que não aconteceu no passado. Não é? Em Malaquias 3 diz assim, 3 do 1 ao 5. Vamos lá, só essa leitura aqui, paciência. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Bom, você sabe o que significa isso daqui, né? Primeiro João Batista e depois, quem? Elias. De repente virá o Senhor ao seu templo. Aí, tá falando do que isso aqui? Não está falando de Ezequiel, irmãos? De repente virá o Senhor ao seu templo, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Está vendo como não está falando da primeira vinda de Cristo, vindo ao seu templo que somos nós? Porque está falando, de repente virá o Senhor ao seu templo. Ou seja, e ele vem. Mas quem suportará o dia da sua vinda? O templo aqui está falando de Ezequiel, do 40 a 48. Ou seja, nos próprios sacerdotes, é claro, dentro de nós, glorificando o corpo, mas também com um templo literal, como está escrito. E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como um fogo de ourives e como a potassa dos lavandeiros. Olha o verso 3, que interessante. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi. Não são os filhos de Melquisedeque, ó. Os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. E é aqui que vai se cumprir o que falou no capítulo 2. A minha aliança com ele continuará, será de vida e de paz. Ele temeu e tremeu diante de mim e apartou a muito das iniquidades, a muito dos povos, das nações, e a comando da igreja, claro. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos. Será que nos dias antigos eles falavam só de Cristo? Cristo nem tinha vindo. E como nos primeiros anos, aqui ó, prova clara de que Ezequiel 40 do 48 vai se cumprir. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros. Bom, aqui acho que não precisa mais ler, tá tudo certo.
Irmão, se você lê o profeta Malaquias cruzando com Ezequiel, pensando na nova aliança, pensando no contexto todo, você entende perfeitamente o que o Malaquias está falando. Nunca tinha entendido com tanta precisão essas palavras, porque eu apenas jogava tudo na igreja. E quando eu digo apenas, não quer dizer que é pouca coisa. É boa coisa, é muita coisa. Mas olha a grandeza de ensino agora. Não tem palavra que você não explique. Não tem verso que você pula. Filhos de Levi, eu ficava assim, que filhos de Levi, cara? Eu sou da ordem de Melquisedeque, que filhos de Levi, isso aí. A gente fica perdido. E quando que no passado eles apartaram a muitos da iniquidade, foi vida e paz, e temeu e tremeu? A gente poderia falar que houve um punhado ali no tempo de Josué, um pouquinho no tempo de Davi, um pouquinho no tempo de Salomão, mas Malaquias não está falando disso. Está falando: o Senhor vai vir no seu templo, vai se assentar, vai purificar os filhos de Levi, e aí sim vai se cumprir o que foi dito no capítulo 2. Aí eles vão fazer ofertas agradáveis, como nos primeiros dias, e vai apartar muitos dos seus pecados, porque aí vai ser agradável, e o próprio Senhor estará lá. Ó, vou mostrar aqui mais um texto para o pessoal. O texto não, é texto, mas eu não vou ler o texto, porque está mais mapeado ali, tá? E aí vocês vão dizer para mim se isso aqui significa simbólico, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Isso aqui é a porção do príncipe. O que é a porção do príncipe? No capítulo 48, 47 e 48, mais para 48, você vai ver ele fazendo a distribuição, tá, das terras. Tá vendo ali a distribuição das terras, tá? Aí perguntaram aqui na live, e a tribo de Dan? Olha a tribo de Dan, onde é que tá? Tá lá em cima, né? A tribo de Dan, né? E aí, conforme foi a fidelidade de cada um, conforme você vê aqui Judá bem próximo, Benjamim bem próximo também, tá? Filhos legítimos, né? Os filhos legítimos, né, de Jacó estão aqui, ó, bem próximo, né? E a tribo de Dan, que não consta lá no 144 mil, é o que está mais longe, né, da tribo, aonde é a porção do príncipe. Onde tem a porção do príncipe, que é essa linha aqui, você vê o riozinho saindo aqui, ó, esse riozinho aqui é aquelas águas que saem do templo e vão até o Mar Morto, que não vai ser mais Mar Morto, né? Vai deixar de ser, vai se tornar águas que saem vida, que tem muita vida ali, né? E aqui no centro, que é a porção do príncipe, você vê aqui o templo, que está aqui no meio templo, e a porção de Levi. Olha que interessante, né? Aqui tem a porção de Levi. A tribo de Levi está aqui, coladinho com o templo, que está mais próximo do templo. Você vê que a tribo de Levi nunca teve terra, nunca teve herança, mas agora tem. E ela vai ficar ali, né, bem próximo do templo, né? E aqui no templo, que é aqui onde tem o santuário, né, bem extenso, bem grande, que é onde o príncipe estará. Não tem, agora simboliza, você quero ver quem é a tribo de Dan no mundo simbólico agora, né? Então, e aqui, ó, aonde tem o templo é aonde Jesus vai estar, no Monte Sião, gente. Né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. No Monte Sião, Jerusalém. E essa porção aqui é de Levi. E essa porção maior é do príncipe. Ele escolheu essa porção aqui, né? A porção mais sagrada que tem, aonde ele escolheu, né? E aqui vão ficar distribuídos todas as outras tribos, né? Todas as outras tribos estarão aqui. Isso aqui tem Ezequiel 48 inteirinho, ó. Só você ler Ezequiel 48, tá? As tribos estarão aqui. E a tribo de Levi ficará aqui na porção maior, que é a porção do príncipe, correto? Então, gente, claro que tem toda uma explicação. Eu gravei um vídeo sobre isso daqui, né? Mas é só para você ver com os teus olhos, né? Vou falar igual Deus falou com Ezequiel, veja com os teus olhos, né? Irmão, olha que incrível. Enquanto você explicava isso, eu tive um acréscimo aqui que eu não tinha percebido. Quer dizer, percebi, mas não faltava peças. Meu Deus, essa parte é até uma parte que eu vou usar em um vídeo à parte, sabe? Eu vou picotar os vídeos e a gente usa essa parte. É muito interessante. E ainda, eu estava aqui separando todos os textos, já estava separado, né? Tá aqui nesse papelzinho. Todos os textos que falam de olhos e ouvido.
E você terminou falando, veja com os próprios olhos. Irmãos, isso é muito lindo. Olha só, nesse templo que termina lá em Ezequiel, deixa eu ler o finalzinho, irmão. Vamos lá ler só o finalzinho? Só para ficar completo aqui. Eu acho que vai valer muito a pena isso. Queria compartilhar aqui. Ezequiel 48, acho que do 30. Ok, aqui vai ter o que você falou, né, irmão? As repartições, né? As portas e as tribos. E aqui você vê que tem o nome de Dan no 40. Lembra que o Senhor mostrou um edifício e um muro ao redor? Ele mostrou isso, certo? Mas aqui ele não falou das portas e das medidas. Aqui ele falou. E olha como é que termina. Verso 35. 18.000 côvados em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Agora presta atenção. Olha como a parte espiritual e a literal, elas se encontram. No selamento dos 144.000 não está Dan e nem Efraim. Por quê? Porque o Senhor está usando a parte espiritual, que é o nosso tempo, irmãos. A tribo de Dan fala que Dan seria serpente no caminho. Já bate certinho lá com Gênesis. Serpente, certinho. A tribo de Dan, ela foi usada para falar da parte maligna, da parte do diabo. Porque realmente houve uma apostasia muito grande da tribo de Dan. Se você ler a grande apostasia da tribo de Dan. E a tribo de Benjamim quase parou de existir. Quase. O Senhor quase aniquilou a tribo de Efraim. A tribo de Benjamim. Então a tribo de Dan fez uma apostasia muito grande com bezerros. E ela foi usada para o mal. E a tribo de Efraim não está nos 144.000 porque Efraim não é tribo, se tornou um reino. É claro que começou com um filho de José, depois passou a ser meia tribo, depois passou a ser uma tribo muito grande, depois passou a ser um reino. Olha como o Senhor está usando a parte espiritual para o nosso tempo. Só que lá no templo de Ezequiel, está ali as portas como tribo. Olha o literal lá. O espiritual e o literal. Hoje, a parte espiritual, então, convém as interpretações espirituais. Deus usa a espiritualidade das tribos, mas não anula o literal. E aí eu separei aqui 4 textos dentro de Ezequiel, que são textos que têm que se cumprir na gente, sabe? São 4 textos pequenininhos. Dá para ler, irmão? Fica à vontade. Os 4 textos que eu tenho aqui dentro de Ezequiel é só para falar de olhos e de ouvidos. Se você tem olhos, irmãos, e está vendo a gente, e tem ouvidos, então você pode ver o que está sendo falado, ouvir o que está sendo falado e pode ler na palavra. Você pode ler 8 capítulos hoje mesmo. Resolve essa questão na sua vida hoje mesmo. Separa 1 hora antes de dormir e lê do 40 a 48 e vai espiritualizando tudo. Toma nota. Você não vai conseguir. Então, é um acréscimo, sabe? É uma peça que estava aqui separada, eu vou dar para os irmãos como um acréscimo. Ezequiel, capítulo 8, do 17 ao 18. Vamos ver se eu consigo retomar aqui o pensamento que eu tinha. Diz assim: Então me disse, vês, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá o fazerem eles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Eles achegaram o ramo ao seu nariz, pelo que também eu os tratarei com furor. Olha só, os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Vê que o Senhor está falando aqui de olhos e de ouvidos. Assim como eles têm olhos e ouvidos, e eles não veem e não ouvem a voz do Senhor, então o Senhor que tem olhos e ouvido também vai se fazer de cego e de surdo. Aí, olha só, acompanha isso, segue essa expressão dentro do profeta Ezequiel. Eu gosto de fazer muito isso, de seguir expressões parecidas. Ezequiel 12, do 1 ao 2, diz assim: Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, tu que habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Isso não lembra o que falou o profeta Isaías? Não lembra, irmão? Exatamente. E depois eu vou mostrar, né? Acho que hoje não, mas um outro dia eu mostro para vocês o porquê que tem muito a ver Isaías com Ezequiel. Vamos continuar perseguindo essa expressão, porque ela é interessante. O próximo está em Ezequiel 40. Vê que ele está falando de olhos e ouvidos, né? Ezequiel 40. Disse-me, filho do homem, vê com os próprios olhos.
Ouve com os próprios ouvidos e põe no coração tudo quanto eu te mostrar, porque para isto foste trazido aqui. Irmão, será que ele foi trazido e o Senhor está falando, vê com os olhos, ouve com os ouvidos, bota no coração, só para a gente dizer que foi tudo espiritual? Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto está vendo. Aí o que ele vê? Viu um muro exterior que rodeava toda a casa, e na mão de um homem uma cana de medir de 6 côvados, cada um dos quais media 1 côvado e 4 dedos. Ele mediu a largura do edifício, uma cana, e a altura, uma cana. Agora, a última vez onde aparece essa expressão está em Ezequiel 44, do 1 ao 6. Diz assim: Então o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. Disse-me o Senhor: Esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, nem se entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Isso nós vamos falar no próximo sábado, se Deus quiser, com a presença do Pedro, o Ide servir a seus ídolos. Olha só, quanto ao príncipe, ele se assentará ali por ser príncipe, para comer pão diante do Senhor. Pelo vestíbulo da porta entrará e por aí mesmo sairá. Verso 4. Depois o homem me levou à porta do norte, diante da casa. Olhei e eis que a glória do Senhor enchia todo o templo. Lembra que eu falei? Se tem porta, aqui é a chave. Aqui está a chave. Então caí rosto em terra. Disse-me o Senhor: Filho do homem, nota bem. Vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos tudo quanto eu te disser de todas as determinações a respeito da casa do Senhor e de todas as leis dela. Nota bem quem pode entrar no templo e quem deve ficar excluído do templo. Era como se o Espírito Santo estivesse dizendo aqui, ó. Deixa eu até voltar para a tela. É como se o Espírito Santo estivesse dizendo: Filho do homem, nota bem, não vai espiritualizar tudo que eu estou te falando, porque eu estou te dando a planta de uma casa. Através disso, você vai envergonhar a casa de Israel, porque esse que está no contexto e eu não li, e você vai ver quem vai ficar dentro e quem vai ficar fora. Porque em Ezequiel 43, o Espírito Santo vai denunciar falando assim, ó: eles, no passado, colocaram um muro entre eu e eles, para que eu não repreenda eles. Eles não queriam ouvir, não queriam me ver. Colocaram um muro. Está em Ezequiel 43. Sabe o que o Senhor vai fazer? Também vai colocar um muro entre o santo e o profano. Assim como os rebeldes no passado colocaram um muro, o Senhor também vai colocar um muro. E olha só, vê as leis, as determinações, as medidas, tudo, bota a mente e o coração. Pelo amor de Deus, Ezequiel, não vai espiritualizar tudo isso, porque eu estou gastando muita conversa aqui. Assim, é claro que eu estou brincando, mas é mais ou menos isso, né, irmãos? Para quem tem ouvidos para ouvir, é mais ou menos isso. E você vê a diferença, né? O pessoal, tem gente falando aqui, né? Que esse é o templo da Nova Jerusalém. Não é. A Nova Jerusalém tem o Pai nela, tá ali o Filho, não entra nenhuma abominação, né? Ali no templo de Ezequiel tem discordância, tem contenda, que vai ter que ter juízes ali para poder julgar, tá? É uma série de coisas bem diferentes da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém está lá escrito, e nela não vi templo. Nossa, né? Perfeito. É muito diferente, gente. A Nova Jerusalém, a gente nem entrou nesse assunto aqui, mas é uma dimensão ainda muito superior ao do reino milenar. Se você está espantado com o reino milenar, imagina a gente começar a falar do reino eterno, então. Né? Fez referência ao meu canal, hein? Meu canal, o reino eterno. Aqui só tem referência, então, ó. Que venha o teu reino. Aí, ó, só referência. Ide, servir aos ídolos agora e depois, mas não profanais mais o meu santo nome. Caramba, ele... Olha só, gente, o irmão Luiz, ele encerrou, né? Acredito que já deu 2 horas de live aí, né? Ele encerrou aqui muito bem com o texto da porta, porque esses capítulos, né, 43, 44,
ele vai dar uma amplidão de visão que nós nos seguramos aqui para não entrar nesse assunto. A gente quer entrar nesse assunto com o irmão Pedro junto, tá? Então, vai ser nessa live que a gente vai falar exatamente, né, sobre as perguntas que os irmãos fizeram, sobre Zadok, Levi. A gente vai explicar os textos, as profecias sobre isso daí com mais clareza, né? Então, na live da semana que vem, se Deus assim permitir, nós vamos falar sobre a porta fechada, quando que ela se abre, quais são os dias que ela pode ser aberta. Então, se você quiser espiritualizar esse texto, gente, fica muito complicado. Como é que você vai espiritualizar uma porta dentro de mim que abre e fecha somente em dia de festa? Não dá. Não dá, gente. Não dá. Por mais que eu tenha querer ser um mágico aqui para poder tentar espiritualizar, eu não vou conseguir. Mesmo que eu quisesse ser herege para tentar espiritualizar esse texto, eu não iria conseguir ser. Porque é muito difícil. Até para tentar enganar é difícil, porque não tem como explicar isso espiritualmente. Se você tentar espiritualizar com o coração aberto, você tem revelação. Porque o Senhor Jesus disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá. Tá dando retorno aí, tá certo? Não, tá tranquilo, é que eu fui ler aqui o comentário aqui. Jesus disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Perfeito. Ele é a porta. Ele é a porta por qual todos nós entramos. Mas no milênio, ele vai entrar por uma porta e essa porta vai ficar fechada. E vai ser a mesma coisa. É como se a porta entrasse pela porta. Ele vai entrar por... Eu sou a porta, por isso eu vou entrar pela porta. E quem é que vai poder entrar, ter acesso àquela porta? Só os glorificados. Por isso ele fala, entrará e sairá e achará pastagem. Irmãos, o Salmo 23 parece que é uma coisa assim bonita. Não, parece que é uma coisa bonita. É uma coisa bonita, mas parece que é uma coisa assim só para a gente falar, nossa, que textos bonitos. O Salmo 23 é totalmente profético. Lê lá. Ainda que o Senhor me faz andar em pastos verdejantes, me leva por águas tranquilas, é o milênio. Ainda que eu passasse pelo caminho da sombra da morte, mal algum temeria, grande tribulação. Você vai ler a palavra de Deus com um ponto de vista mais avançado. Olha só o jeito que a gente leu o profeta Malaquias hoje, o jeito que a gente leu Salmo 51. Eu não esperava compreender tudo isso. Nossa, isso alegra demais o coração. E só eu vou deixar aqui uma palhinha, né, para a semana que vem, já que a gente está falando da porta, né? Olha aqui, ó. Que porta é essa que ele vai entrar? É essa porta aqui, a porta do leste. Só que o templo de Ezequiel não tem só porta do leste, tem porta do norte e porta do sul. Diferente da Nova Jerusalém, que tem 4 portas, né? Aqui só tem 3 portas, então não confunda uma coisa com a outra. Então, ele vai sair daqui do templo, ó o mouse aqui, ó, veio o mouse, ó. Ele vai sair daqui do templo, vai vir andando até chegar aqui na porta leste. E vai ficar aqui, com a porta aberta. Durante as festas, as nações entrarão por aqui, as nações que moram aqui ao norte, né? Vão entrar por aqui, vão vir aqui oferecer, dar suas oferendas, né, suas ofertas, vão adorar o rei e vão sair por aqui, pela porta do sul. Quem entra pela porta do sul vai fazer a mesma coisa e vai sair pela porta do norte. Ou seja, vai estar muito organizado. Como é que você vai espiritualizar isso daí? E assim que ele acabar, diz o texto lá, né, que até o último, quando o último acaba de adorar o rei aqui, ele acabou de adorar, aqui vai estar o rei. Quando ele acabar de ser adorado, a porta se fecha, ele volta e entra para o templo. Então, isso aqui é para a gente mostrar que não tem como você querer espiritualizar isso aqui, cara. Querer espiritualizar isso aqui vai dar... Não tem como. Não tem como. Né? E aí, na semana que vem, a gente vai falar que tem um capítulo que fala só sobre a porta. É impressionante. Né? E a gente vai falar sobre isso na semana que vem. Né? Perfeito. Olha, esse gráfico aí deixou o estudo mais chique, hein? Ajudou a salvar o estudo. Ainda bem que você tinha isso na mão, irmão. Muito bom, né? Porque tem isso, essa imagem ajuda até a ficar mais fixa a ideia, né, de um templo literal. Muito bom. Não, essa é a ideia, é fazer com que esses slides, né? Porque a gente leu
texto, a gente fica lendo o texto, o côvado, né, cana, né, altura. Pô, como é que eu vou ter uma ideia disso? Com o slide, você colocando os nomes e os textos exatamente de onde o profeta está falando, isso dá até uma clareza, uma revelação de que aquilo ali não pode ser simbólico, aquilo ali é literal. Não tem como explicar, gente. Olha, se o templo, daquele templo é simbólico, quando as pessoas entrarem pelo templo, as pessoas vão entrar dentro de mim, né? Vão entrar por onde? Pela porta leste, vai sair pela porta do... Boa, gostei disso aí. Não tem, cara, não tem. Abra o coração, gente. Faça o que o irmão Luiz falou. Se você está na dúvida, leia do capítulo 40 a 48, agora com essa explicação. Teve um irmão que falou assim, quem foi o professor de vocês para ensinar isso? Não teve professor nenhum, a gente leu a Bíblia e a unção ensina, gente. A unção ensina. Né? Leia, medite, passe a semana meditando. Por que eu quero que você medite nesses capítulos a semana inteira? Para quando a gente chegar aqui na semana que vem, estão num alto nível de meditação, você vai conseguir compreender muito melhor. Muito bom. Olha só, irmãos, só essa semana eu escutei o livro do profeta Ezequiel 3 vezes. Só essa semana. Aí você pode dizer, mas você faz isso porque você não, aqui no Brasil você não está trabalhando, você fica em casa. Não é desculpa. No Japão, eu fazia a mesma coisa trabalhando na fábrica. Eu dava o jeito, irmãos, dentro do carro, lavando louça, fazendo as coisas, sempre ouvindo a palavra de Deus. Não dá assim. Quem quer consegue, gente. Eu me lembro que quando eu também trabalhava praticamente que o dia inteiro que eu saía do serviço, eu ia estudar à noite, eu ficava com um verso da Bíblia no bolso e ficava meditando no verso o tempo inteiro. Como é que tu grava versículo? Porque na prática, né, você lendo, relendo, você acaba fixando aquilo dali na sua mente. Então eu dava o meu jeito. Bota um fone, vai. Quando eu tô indo pro trabalho, eu levo 10, 15 minutos andando. E se esses 10, 15 minutos eu vou ouvindo a palavra aqui. Eu vou ouvindo, né? Porque a palavra está no meu coração. Então, depende de você, gente. Se você quer, ainda mais que mora em cidade grande, que pega ônibus, que leva 20, 30 minutos, daquele momento que você está indo, né, sentado no ônibus e tal, você coloca o fone ali e vai ouvindo a palavra. Quem quer, consegue, né? Perfeito. Ó, finalizou, Luiz? Para mim, finalizou. Foi bem melhor do que eu esperava. Foi muito bom. Falou muita coisa dentro de 2 horas. Tem agora aqui 73 pessoas no meu canal. Se inscrevam no canal aí do irmão Luiz, né? No canal Reino Eterno, né? Toda semana aí tem uma palavra, né? Então, vocês que estão no canal também, prestigiem lá o meu canal. Todos os links estão, deixei o link dele ali na descrição do vídeo, né? É isso aí, gente. Eu tô honrado de estar com você, né, Luiz? Depois de tantos anos, te conheço aí desde 2016, né? E coube a Deus, aprove ao Senhor de fazer com que a gente possa estar ensinando junto, né? Depois de tanto tempo, né? Irmãos, eu ia pedir para vocês também irem lá e se inscrever no canal do irmão Igor. Vai lá, dá força, tem bastante gente aqui no meu canal. Eu também vou estar falando disso nos próximos vídeos. Nos vídeos curtos que eu fizer, eu vou deixar o link do canal do irmão lá para os irmãos se inscreverem. Vou deixar o recado. Vai lá, dá uma força, porque isso anima a gente, né? O irmão está se esforçando, tem muitos estudos lá no canal dele. Inclusive, esse daqui está lá no canal dele também. De outra maneira, ele está explicando de uma outra maneira. Mas está lá, muito bom. Eu assisti tem vários outros para eu assistir. Eu assisti um inteiro. Tá bom? Vão lá, se inscreva, compartilha. Muito obrigado, irmãos, por ter participado aqui com a gente. Parece que não teve muita briga aí na live, né? Os irmãos graças a Deus, né? O pessoal, né? Até as pessoas que estavam discordando, no final, a outra foi só a gente falar. O que aconteceu? Chamou a gente de judaizante. Poxa! Romanos 2:28. O verdadeiro judeu é aquele que é no coração. Tá bom. Tá bom. Foi só falar e começou. Foi só falar. Eu ia acabar de elogiar ele. Ele perdeu a bênção. Perfeito, então, Luiz. Perfeito. Então, semana que vem, irmãos, o irmão Igor, do canal Vem o Teu Reino, que é o Reino Eterno, e o ID, cada um e servir aos seus ídolos. A gente vai estar todos juntos e vamos fazer a live, se o Senhor permitir. Amém, então. Ô Luiz, já que você começou orando, eu posso terminar orando, então? Pode orar. Vamos lá, né?
Deus, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por essa oportunidade. Eu agradeço a Ti, Senhor, por estarmos aqui, Deus, falando da Tua palavra, falando da Tua lei, do Teu alimento. Como você disseste para o Teu servo, o nosso irmão, o profeta Ezequiel, ouve, esteja atento, veja com atenção o que eu estou te mostrando. Então, se isso serviu para ele, serve para nós também. Porque essa palavra é para todos nós. Como diz o apóstolo Paulo, tudo que foi escrito, para nós foi escrito. Então, que a gente possa pegar esses ensinos e ver o tamanho da revelação que Deus tem para a gente. Porque isso significa que Deus, ele tem um propósito de Melquisedeque para nós. Então, é para nós nos alegrarmos com isso, porque no reino milenar, ainda que nós venhamos aprender tudo o que acontece lá, o nosso sacerdócio é superior. O nosso sacerdócio é perfeito, o nosso sacerdócio é incorruptível, o nosso sacerdócio é eterno, o nosso sacerdócio é o sacerdócio de Jesus. Então, Deus, eu te agradeço por isso, porque nós estamos fazendo um estudo, mas é um estudo onde, quando nós olhamos para nós vemos que o plano que o Senhor tem para nós é infinitamente superior, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. Muito obrigado por tudo, abençoa o irmão Luiz, aos irmãos que estão aqui nessa live, que eles possam dormir e ter uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, galera. Fiquem na paz. Fala aí, querido. Eu estou sentindo uma alegria, uma paz muito grande, irmão. Fazia tempo que eu não sentia isso, hein? Não sei vocês da live, mas eu estou sentindo uma alegria, uma paz muito grande. Significa que a gente fez bem, explicou bem. Sim, o pessoal entendeu, até as pessoas que tinham dúvida, eles conseguiram compreender o que a gente estava querendo passar. 99% das pessoas entenderam e estão agradecendo a Deus por essa live, Luiz. Pode ter certeza disso, que eu estou lendo aqui, estou acompanhando, eu estou vendo. Muito bom. É isso daí, irmãos. Fiquem na paz, um abraço. Deus abençoe vocês. Valeu, galera. Tchau. Tchau.